no rádio. Quadro Check-up no rádio de hoje recebe o médico ortopedista, Dr. Anderson Sérgio. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Dr. Anderson, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos os ouvintes. Mais uma vez estar aqui é muito bom, né? Pra gente estar conversando. Não vai falar sobre futebol não, né, Marcos? Hoje, só no finalzinho. Né? Não, hoje não tá legal. A gente tá sem clima. A gente tá sem clima para falar de futebol. Tá, é verdade. Eu só gosto de falar de futebol quando o Flamengo ganha, né? Quando a gente se empolga. Quando o Flamengo perde, sinceramente, eu perco toda Perde a vontade, né? A vontade de falar de futebol. Não faz sentido. E mais agora que esse negócio de casa de apostas, essas coisas, começa até a desconfiar, mas deixa pra lá. Isso é um absurdo mesmo. Né? Absurdo, né? Coisa que não existe no Palmeiras, né? Graças a Deus. Isso daí é de tirar o sono, né, Marcos? Pois é, rapaz. O sono mesmo da pessoa. E falar nessa questão de sono, tem alguma relação do sono com as dores crônicas ou não? Tem sim. Isso é uma coisa que eu bato muito no consultório. É um tema que eu nunca tinha trazido para cá para a gente conversar especificamente a respeito disso. E eu acho que é bacana, porque muitas vezes a gente negligencia demais o nosso sono, a qualidade do nosso sono. E isso tem influência direta no quadro de dor crônica, principalmente no quadro de dor crônica. Não necessariamente a dor articular, a dor no joelho, a dor no ombro, a dor na coluna. Então, mas pacientes, por exemplo, com enxaqueca crônica, com dor de cabeça, que é a pessoa que tem dor de cabeça direta, a pessoa que tem fibromialgia, sente dores articulares, dores no corpo todo. Então, essas pessoas, elas costumam ter uma qualidade do sono ruim. E muitas vezes elas não dão tão importância à questão do sono. Elas ficam sempre preocupadas na dor. Então, eu falo sempre para o paciente chega para mim e fala: doutor, eu tenho muita dor, tenho muita dor. Aí eu começo: peraí, vamos com calma. Como é que está seu sono? Você está dormindo bem? Não durmo bem. E o que é que você está fazendo a respeito disso? Como é que você está tratando essa questão do sono? Você está fazendo alguma higiene do sono, algum tratamento para melhorar essa qualidade do sono? Não faço. Então ela simplesmente aceita não dormir bem e ela sempre está preocupada com a dor, que é geralmente o que leva o paciente para o consultório. E muitas vezes, tanto o médico como o paciente negligencia essa parte do sono. Quando você não tem um sono reparador, quando você não consegue dormir direito, o que é que vai acontecer? Você acaba ficando mais sensível ao estímulo doloroso. Você vai perceber que quando em noites mal dormidas, você acorda mais tenso, mais estressado. Isso reflete em quê? Em dor, em aumento de dor. Se você for dormir com dor, você vai acordar com mais dor. Aí, na verdade, o paciente sempre fala: na verdade, eu não estou nem conseguindo dormir. Então, tem problema de insônia muitas vezes, e isso reflete diretamente no quadro de dor. Então, é importante as pessoas terem alguma... Eu trouxe mais para a gente dar algumas dicas, né, do que seria o sono ideal, o sono adequado. Então, alguns pontos. Isso é o que a literatura fala, né, o que os livros falam, o que os artigos falam. O ideal é você dormir entre 7 e 9 horas. Você vai determinar o que é o ideal para você. Vai ter gente que vai ter esse sono reparador. E o que é esse sono reparador? É você acordar descansado, você acordar disposto, sem sentir dor, sem sentir aquele cansaço, porque muitas vezes você dorme e acorda cansado, né? Ou seja, o sono não foi reparador. E tem muitas coisas que influenciam em você não ter um sono reparador. Então, o sono ele tem que ser reparador. O que os estudos falam é que entre 7 e 9 horas seria o ideal para você ter um sono reparador. Pessoas que dormem menos de 6 horas por noite, eles têm uma chance maior de desenvolver um quadro de dor crônica. E tem estudos que falam que pessoas que dormem menos de 3 horas têm até 80% de chance de desenvolver um quadro de dor crônica. Então, primeiro é o tempo de dormir, né? Entre 7 e 9 horas. Aí muitas vezes as pessoas perguntam: mas quanto o cochilo da tarde? Que a gente, nossa cultura aqui, principalmente do interior, do Seridó,
a gente gosta de dar aquela dormida, né? Aquele cochilo depois da tarde. Então, geralmente quando você tem a necessidade de dormir à tarde, é porque realmente o seu sono da noite ele não está funcionando. Então você precisa daquele sono da tarde, é porque o sono da noite não está sendo suficiente. Os estudos eles não são conclusivos em dizer que, por exemplo, o acúmulo de horas de sono durante o dia compensa o sono da noite. Quer dizer, eu tenho que dormir 8 horas no dia. Não, você tem que dormir 8 horas à noite. E não ir quebrando isso durante o dia. Geralmente ele não vai ter esse sono à noite reparador. Alguns cuidados que a gente tem que ter é evitar, que é outro hábito nosso, né? Tomar café. Então, para quem vai ali dormir perto das 10 horas, o ideal é que você tome café até no máximo 4 horas da tarde. Então, o consumo de café, de bebidas com cafeína, o ideal é que você faça essa ingestão até 6 horas antes de dormir. Outro hábito nosso, eu comecei a dar uma estudada nisso e eu vi o quanto a gente faz as coisas erradas. Impressionante. Então, por exemplo, uma hora antes de dormir, você parar de assistir TV, olhar celular. Hoje a gente dorme com o celular na mão. Ao lado né? Ao praticamente. Lado. Fica lá, né, quando os olhos estão trocando ali, aí você vai, coloca o celular do lado e adormece. Então, isso favorece para você ter uma qualidade de sono ruim. Ficar na TV até adormecer também influencia na qualidade ruim de sono. Então, o ideal é que você, uma hora antes do que você está se programando para dormir, você pare de ter essa exposição a essa luz, né, do celular, da TV. O ideal é que você vá para a cama só para dormir. Então, se você estiver no celular, se você estiver assistindo TV, que faça isso sentado. Só vá para a cama realmente quando for para dormir. Ter um ambiente adequado, né, um quarto escurecido, silencioso, isso favorece também uma boa higiene do sono. E você pode lançar mão de alguns métodos para relaxar, alguma meditação, banho quente, que isso também vai te ajudar na questão de você ter um sono reparador. Então, mas eu não consigo, a minha loja, por exemplo, eu trabalho de noite, de plantão e tal. Aí você vai ter um ciclo circadiano, um ciclo de sono diferente, né? Aí você provavelmente vai ter uma adaptação. O seu sono reparador vai ser quando você voltar do seu trabalho durante o dia ali, que você vai também procurar essas mesmas coisas. Um ambiente escuro, silencioso, evitar o consumo de café até tarde, quer dizer, às vezes a pessoa fica trabalhando de noite e aí 6 horas da manhã toma um café e depois vai para casa para dormir. Isso vai influenciar num sono ruim. E tudo isso vai fazer com que um sono ruim você tenha mais chance de ter dor. Se você tem dor, aí o que é que vai acontecer? Sono ruim. E entra num ciclo vicioso da dor. Então, o sono ruim piora a dor e quanto mais dor você tem, mais você piora o seu sono. Outra coisa que é muito importante, que eu pego demais no paciente no consultório, é o uso de remédio, o uso crônico de remédio. Então, a pessoa que tem muita dor crônica, ele fica tomando remédio direto. Então, todo dia toma remédio, todo dia toma remédio. Aí o que é que acontece? Durante o dia, enquanto ele está tomando a medicação e a medicação está fazendo efeito, ele fica relativamente bem. E na hora que ele está dormindo, vem o efeito rebote, porque ele não está tomando a medicação naquela hora. Muitas vezes a medicação ela passou o seu pico máximo de ação e na hora que ela está dormindo, passa o efeito da medicação, aí ela começa a sentir dor e acorda. E não dorme direito e entra nesse ciclo vicioso. Então, a qualidade do sono, ela é um fator importantíssimo que a gente tem que levar em conta no paciente com dor. Se a gente não leva em conta, a gente não vai conseguir melhorar o paciente. Eu sempre falo para o paciente, quando o paciente chega no consultório, eu tenho uma dor no joelho, eu fiz, calma, peraí. Eu não trato dor no joelho, né? Que a grande maioria dos pacientes que vão para mim hoje em dia são com problemas de joelho. Eu não trato dor no joelho. Eu trato uma pessoa, né? Do sexo masculino, feminino, que tem idade X, que trabalha com isso, que mora em tal lugar, que tem certos hábitos de vida, de atividade física, tudo isso que tem dor no joelho. Então, se eu for olhar só para dor no joelho dela e ficar só, eu não sou um passador de remédio. Eu
estou tratando a pessoa. Então, nessa avaliação, a gente tem que avaliar o paciente como um todo. E o sono é uma coisa importantíssima para a gente ter que avaliar, porque senão o paciente não vai melhorar. A nossa ouvinte, ela conta aqui o seguinte: doutor, e quem dorme demais? Já dormi até 10 horas por noite. Tenho 39 anos, malho pela manhã e às vezes não vou porque quero dormir. E aí? Aí quem dorme demais, aí o que é que acontece? Está perdendo tempo, né? Não tem nenhum problema em relação a isso. O que a gente tem que avaliar é o seguinte: se realmente ela precisa dessas 10 horas para ter o sono reparador. Se ela realmente precisa dessas 10 horas, ela precisa ter esse ciclo do sono avaliado para saber se tem alguma patologia, alguma coisa, de repente algum distúrbio do metabolismo que esteja fazendo com que ela necessite dessas horas a mais de sono para que ela consiga ter realmente o sono reparador. Mas aí uma horinha a mais, uma horinha a menos também não vai, por exemplo, de 7 a 9, ela 10, e com 10 ela fica tranquila, de boa, consegue manter a sua rotina, fazer sua atividade física, manter uma alimentação adequada. Eu não vejo problema nenhum, não. Não se apegue tanto a esses números, não é uma coisa que tem que ser cravado ali. Outro ouvinte pergunta aqui: sempre que acordo, né, acordo com dores nas pernas, né? É normal ou é por causa de um sono, de uma noite mal dormida? A noite mal dormida, ela vai potencializar um problema que você já tem. Então, uma noite mal dormida não vai fazer surgir uma dor que você não tinha. Por exemplo, eu tenho uma dor no joelho crônica que não melhora e tal, e tô dormindo ruim e quando eu acordo, essa dor tá pior. Aí beleza. Mas, eu não tenho nada, e porque eu dormi mal, acordei com a dor no joelho, não. Aí não vai ter essa relação. Essas dores nas pernas, a gente tem que avaliar muitas vezes alguma condição vascular. Muitas vezes a gente dorme com ventilador direto nas pernas, um ar-condicionado a temperatura muito baixa. Isso vai causar uma vasoconstricção dos vasos periféricos ali da perna e muitas vezes isso pode causar dor. Então tem que avaliar essa questão vascular para ver se não tem nenhum problema. Em ela já tendo o problema, de repente o sono pode realmente ocasionar uma piora da dor. Gosto de dormir de rede, mas confesso que sempre acordo entrevado, né? Inclusive é uma palavra bem conhecida do nosso dicionário. Bem nossa, né? Bem nossa, né? É perto do friviado. E aí ele pergunta: tem alguma coisa a ver com a rede ou não? Não, na verdade, o que a gente tem hoje de estabelecido é que o paciente ele tem que dormir da forma que ele acorda melhor. Então, teoricamente, biomecanicamente, o adequado, o que geraria uma sobrecarga menor na sua coluna, seria você dormir na cama, de lado, com o travesseiro na cabeça, o mesmo volume de travesseiro entre as pernas, que dessa forma você deixaria uma sobrecarga menor na sua coluna. Só que isso é na teoria. Na prática, o que eu vejo hoje em dia é muitos pacientes, principalmente na nossa cultura, que quando dormem de cama, por não ter esse costume, acordam entrevados, com dor. E quando dorme de rede, acorda bem. Aí o paciente pergunta: doutor, é para dormir como? Você vai dormir de rede. Se é a forma que você acorda bem, então você vai dormir de rede. Agora, o que acontece? Nesse caso aí do ouvinte, eu acredito que ele gosta de passar o dia na rede, né? Tem o hábito de rede, mas se quando ele está dormindo de rede, esse sono noturno, ele acorda entrevado, então a gente tem que mudar o estímulo, né? Ele ir para a cama para ver se ele acorda melhor. Se mesmo assim ele continuar com dor, é porque realmente está havendo algum problema que a gente tem que avaliar, se ele está tendo algum problema na coluna, alguma demanda que a gente precisa realmente tratar para melhorar e resolver o problema dele. Doutor Anderson, ouvinte pergunta sobre o sono reparador. Quando lembramos o que sonhamos, é um sinal do sono REM? Isso, que é o sono, é o sono profundo, né? Quando você alcança o sono profundo, geralmente é quando vem o sonho, né? Não necessariamente você precisa lembrar do sonho. Às vezes você só lembra que sonhou.
mas não lembra o que foi. Às vezes você acorda lembrando que sonhou, mas logo depois você esquece. Mas geralmente para você alcançar o sono REM é quando você realmente tem esse sono profundo, que ele tende a ser mais reparador. Mas isso vai ciclando durante o sono, né? Você não fica o tempo todo no sono superficial, no sono profundo, você vai alternando isso daí. O importante é que você acorde e esse sono tenha sido reparador. O que acontece muitas vezes, a pessoa acorda para ir ao banheiro à noite e, contanto que ele não tenha dificuldade para voltar e adormecer, não tem problema nenhum. Essas horas não vão ser, esses minutos não vão ser contabilizados para diminuir o tempo total de sono, não. E essa questão de aumentar a dor, que fique claro assim, que quando você tem uma perda de sono, você tem um problema no seu sono, isso vai aumentar a sua sensibilidade ao estímulo doloroso. Então, de novo, não é que vá causar dor, você vai ficar mais sensível à dor. Então, quem já tem alguma patologia, algum problema, vai fazer com que você sinta mais dor. É igual eu sempre faço essa relação e essa brincadeira com os pacientes, que por exemplo, quando você está estressado, você tem filho, o filho faz alguma coisa, deixou uma roupa, uma toalha em cima da cama. Aí você vai brigar com ele durante a semana, você está estressado, briga com ele, às vezes coloca de castigo, não pode, sei o que, fala de uma forma mais ríspida. Quando chega no final de semana, que você não trabalhou, você está mais tranquilo, ele faz a mesma coisa. É o mesmo filho, fazendo a mesma coisa, só que você reage de uma forma diferente. Você vai e fala, meu filho, quantas vezes eu já falei, não pode ser assim. Você, nesse caso, você vai ter uma mansidão maior, vai ter uma tolerância maior. Por quê? Porque você vai estar mais tranquilo, vai estar menos estressado, vai estar fora daquele ambiente de estresse do dia a dia do trabalho. Então, com a dor, ela funciona mais ou menos assim. Quando você está estressado, quando você está sem, você responde mais, você tem um estímulo maior em relação a essa sensibilidade à dor do que quando você está mais tranquilo, mais sossegado. Então, o sono vai interferir exatamente aí. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, meu amigo Marcos. Pergunta aí ao doutor por que é que eu sempre vivo cansada. Eu vivo com cansaço, eu tenho 42 anos, vivo com cansaço. Manter as minhas atividades domésticas sempre em movimento. O sono também é bom, minha alimentação é boa, mas eu vivo com um cansaço imenso. Então, E aí, o que é, doutor Anderson? Esse cansaço, primeiro, a gente tem que afastar. Se ela está tendo sono reparador, ela fala que dorme bem e acorda bem, né? Se ela está se sentindo cansada, ela precisa avaliar duas coisas principais. Aí, se não está tendo algum problema, alguma doença que esteja causando, por exemplo, anemia, a anemia crônica, ela é um fator grande dessa questão de cansaço, de sempre indisposto e algum distúrbio do metabolismo, né? Às vezes um hipotireoidismo, um problema na tireoide. Então, isso daí é um caso para Dr. Alcebiades, endocrinologista, avaliar ela bem e realmente ver se não tem alguma patologia associada. Se for um cansaço, às vezes por falta de disposição, muitas vezes iniciar uma atividade física regular ajuda muito essa sensação de cansaço, de indisposição. Então, o que eu indicaria para ela era passar no endócrino para avaliar essas questões, para ver se tem alguma patologia e iniciar uma atividade física. Tenho conhecido o esporão de galo, faço zumba e funcional. Nunca fui ao médico com esse problema. Sinto dor embaixo do calcanhar. Qual é o perigo? O perigo é essa dor piorar a ponto de você não conseguir mais fazer sua zumba e seu funcional. Então, assim, o fato de você ter o esporão não quer dizer necessariamente que você vá ter dor. Mas em você tendo a dor, é importante você tratar, porque senão essa dor ela vai tender cada vez ficar mais intensa, piorar, ainda mais você fazendo essas atividades que tem uma demanda de um esforço maior nessa região do calcanhar. Então é importante você tratar, porque senão, não estou dizendo que vai, estou dizendo que pode, né? Que pode piorar a sua dor de tal forma que você não consiga mais fazer essas atividades que provavelmente você gosta muito, que é a zumba e o funcional. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Doutor, bom dia. Doutor, é o seguinte, eu tomo remédio, aí vou dormir de 8h30, 9 horas, mais de 3 horas para 4, sempre eu estou acordada.
não durmo de dia. Eu acho que isso não é normal, doutor. Eu mesmo tomando remédio, eu tomo clonazepam. Mas mesmo assim, eu posso tomar ele como for, mas eu vou dormir de 8 e pouco, mas de 3 e pouco eu estou acordada 3, 4 horas. E aí, doutor Anderson? Pronto, se é o caso de que aparentemente a paciente ela tá fazendo tudo certo, né? Tem uma rotina de higiene do sono e tal. Aí quando entra essa questão da medicação, é importante ser avaliado pelo profissional que trata disso, né? A gente até estava conversando fora do ar. Engraçado como as coisas se encaixam, né, Marcos? Que a partir dessa semana agora, aos sábados, a gente vai ter lá no Instituto o atendimento de um psiquiatra, Dr. Joaquim Libânio, que ele, uma das especialidades dele é justamente os distúrbios de sono. Então, paciente que já tem medicação uso crônico, principalmente de benzodiazepínico, né, clonazepam, bromazepam, diazepam, essas coisas, é importante fazer uma avaliação, né, com o psiquiatra. Muitas vezes passou uma vez na vida no médico do posto e esse médico passou esse remédio para ela dormir melhor e desde então ela vem tomando, é muito frequente isso. Eu lembro na época de faculdade, quando a gente passava nos postos de saúde, depois que eu me formei e fui trabalhar em unidade básica de saúde, eu via muito isso, né? Tinha um dia que era só para a gente renovar a receita. Então, quando a gente parava para perguntar, faz quanto tempo que você está usando isso? Às vezes o paciente nem sabia por que tinha passado, só já estava na dependência da medicação para conseguir dormir. Muitas vezes nem estava mais conseguindo dormir do jeito que gostaria. Então, conversa muito com a questão das dores dos meus pacientes. E esse sempre foi o intuito lá, a gente sempre conversa aqui sobre o Instituto Penedo, de trazer profissionais que a gente consiga agregar e trabalhar o paciente de uma forma geral, né? Então, muitas vezes o paciente, ele é meu, mas também é doutor Alcebiades do endócrino, é meu, pode ser também doutora Kiva, nutróloga, e agora a gente tá vindo doutor Joaquim, psiquiatra, que conversa muito com meus pacientes com fibromialgia, com distúrbio do sono. Então, acho que ele vai ajudar bastante. Nesse caso aí dessa paciente, eu acredito que ajudaria bastante ela uma avaliação, ainda mais ele que é um cara que é especialista em sono. Dr. Anderson Sérgio, ele é médico ortopedista, está no Instituto Penedo, na rua Maria de Fátima Gomes, 1260, bairro Penedo, em Caicó. Telefones 99647-7721. No Instagram, @Dr. Anderson Sérgio. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Marcos. Obrigado aí a todos os ouvintes. É sempre uma satisfação muito grande estar aqui conversando, tirando as dúvidas. Eu já estou me sentindo em casa aqui demais. Muito obrigado aí pelo sempre acolhimento de todo mundo, né? O pessoal vai lá no Instagram, fala, o pessoal vai no consultório e fala, escuto sempre você na rádio e tal. Aí eles sempre falam, Marcos, gosto que você fica... Você é palmeirense, né? Fica brigando lá com o Marcos, que é flamenguista, não sei o que e tal, eu gosto. Você está em vantagem, né? Você está em vantagem. Por enquanto. Um abraço, doutor Anderson. Valeu. 7h33.